Olá para quem nos ouve. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, honestamente, parece roteiro de filme. Com certeza, é um prazer enorme estar aqui para essa conversa. O prazer é todo meu. Bom, a gente pegou uma pilha de análises esportivas, crônicas táticas, artigos de opinião sobre o Campeonato Gaúcho. E tem muita coisa interessante aí. Muita coisa. E a gente encontrou uma verdadeira aula de gestão de crise disfarçada de futebol, né? Pois é, disfarçada de futebol. Então, a nossa missão nesta investigação detalhada de hoje é muito clara. A gente vai entender passo a passo como o técnico português Luís Castro conseguiu transformar um cenário de desconfiança absoluta. Uma crise quase terminal, digamos assim. Exato. Transformar isso num domínio incontestável, tudo isso para levar o Grêmio à conquista do seu 44º título estadual. É um feito e tanto. E olha, mesmo para quem não liga muito para futebol, os bastidores dessa campanha entregam lições valiosíssimas sobre liderança. Liderança, sobre como lidar com o fracasso. Sim, e principalmente sobre a coragem de mudar de ideia quando tudo parece estar desmoronando, sabe? Lendo os artigos sobre esse campeonato, um detalhe me chamou muita atenção logo de cara. O que seria? A narrativa dessa conquista vai muito além das 4 linhas do campo. Não é só a bola rolando. Não é só uma discussão sobre quem fez os gols ou quem deu as assistências. Os dados e as crônicas mostram uma verdadeira jornada de redenção tática. Uma jornada pesada. Muito. E nós podemos dividir essa trajetória do Luís Castro e do Grêmio em 3 atos muito bem definidos. 3 atos. Gosto de ver por esse ângulo. No fundo, um estudo de caso espetacular sobre como a convicção, quando aliada à flexibilidade e à leitura de cenário, é capaz de construir campanhas vitoriosas do zero. Certo. Vamos destrinchar isso. Porque a nossa história não começa com festa, né? Longe disso. Não começa com o time jogando um futebol vistoso, dominando os adversários, muito pelo contrário. O começo foi bem complicado. O primeiro grande ato dessa saga começa com um verdadeiro pesadelo tático e psicológico. O baque inicial foi gigantesco. E que baque. Estamos falando do clássico Grenal 449, que aconteceu ainda na primeira fase da competição. Um jogo bem intenso. Foi uma derrota dura, um placar pesado, de 4-2 para o maior rival, o Internacional. E levar 4 gols do maior rival. Imagina só o clima no vestiário depois disso. Eu, sinceramente, não gostaria de ser a pessoa servindo a água para o treinador naquele dia. Ninguém gostaria, o ambiente devia estar cortante. Demais. A pressão da mídia gaúcha, que a gente sabe que é fortíssima, a insatisfação nas arquibancadas, os olhares de dúvida dentro do próprio clube. É aquela tempestade perfeita, né? A tempestade perfeita que, historicamente, já afundou o projeto de muito treinador gabaritado antes mesmo do trabalho engrenar. O que é fascinante aqui é justamente a reação a essa tempestade. Tem um cronista esportivo que definiu muito bem essa atitude do Luís Castro nos dias seguintes ao clássico. Ele destacou o que exatamente? Um traço fundamental da personalidade do Castro: a humildade intelectual. Humildade intelectual no futebol, isso é raro. Muito raro. Diante de um 4-2 contra o maior rival, o instinto de muitos profissionais, e isso vale tanto para o esporte quanto para o mundo corporativo, é dobrar a aposta. Cair naquela falácia do custo irrecuperável. Exatamente. O líder se torna teimoso, bate no peito, diz que o sistema dele é perfeito. Que os jogadores é que não entenderam a tática, né? Ou que foi só um dia de azar crônico. Mas o Castro fez o extremo oposto disso. Ele olhou para aquele desastre tático, engoliu o orgulho e reconheceu o sinal de alerta vermelho piscando. E usou a crise para dar uma guinada. Usou a crise para guinar completamente a formação da equipe. Ele leu o cenário e admitiu pública e internamente que as coisas precisavam mudar e rápido. Mas peraí, bancar uma mudança drástica logo depois de uma goleada não soa um pouco como desespero? Pode soar, se não for bem feito. Porque tem um artigo aqui na nossa mesa
que detalha exatamente essas primeiras grandes mudanças. O texto cita a revisão da titularidade de nomes importantíssimos. Nomes de peso. Sim, o meia Cristaldo e o atacante Thiaguinho. Ele simplesmente tirou de campo jogadores que vinham sendo os pilares do time. Isso chama muita atenção. Mudar tudo assim, na emoção de uma derrota pesada, não corria o risco de passar a impressão de que o treinador estava perdido, atirando para todos os lados? Essa é a linha tênue da liderança. E é aí que entra a diferença entre o pânico e a adaptação calculada. Adaptação calculada? A sabedoria não esteve em simplesmente sacar os jogadores, mas no modo como isso foi feito. Lendo os relatos de bastidores, a gente percebe que não foi um discurso motivacional vazio. Não foi só para dar um choque no elenco. Não, foram decisões cirúrgicas. Ele não tirou o Cristaldo e o Thiaguinho para punir os dois. Ele tirou porque o esquema tático precisava de características diferentes para estancar a sangria que o meio-campo sofreu no Clássico. Entendi. Ele olhou para o problema tático real. Reconhecer um erro rapidamente e mudar a rota é a marca de grandes estrategistas. É aplicar na prática aquele conceito de que a crise é uma oportunidade acelerada de aprendizado. E ele mandou um recado forte para o grupo com isso, né? Um recado claríssimo. Ao barrar jogadores que não estavam entregando o que a nova realidade exigia, ele mostrou que ninguém tem cadeira cativa. O crachá não garante vaga no time titular. Apenas o rendimento diário garante. E isso, psicologicamente, preparou o terreno para o que viria a seguir. Ele pegou limão azedo daquele 4-2 e começou a espremer ali mesmo, na dor da derrota. Exatamente. O que nos leva diretamente para o nosso segundo ato. E aqui a gente avança um pouco no tempo, saindo daquela turbulência inicial, indo direto para a tensão absurda da semifinal. Onde as coisas realmente apertaram. Muito. O cenário muda para Serra Gaúcha, Caxias do Sul, estádio Alfredo Jaconi, contra o Juventude, jogo de volta. O Jaconi é um campo notoriamente difícil. Hostil, frio, super difícil de jogar. O Grêmio precisava do resultado. A vaga para a grande final estava em perigo real ali. A pressão estava no limite máximo. Com a torcida cobrando uma resposta imediata. Aqui é onde a coisa fica muito interessante. Sim, a virada de chave. Porque, no meio desse caldeirão, com a corda no pescoço e a temporada em jogo, o Luiz Castro faz uma aposta que muitos considerariam loucura. Total loucura para quem olha de fora. Ele chama o garoto Gabriel Meck, das categorias de base, para entrar no segundo tempo. E as análises táticas daquela partida mostram que não foi uma aposta vazia. Não foi só papo furado para agradar a torcida. Não era aquele discurso demagógico de dar chance aos garotos que alguns treinadores usam só para ter desculpa se o time foi eliminado. Ah, claro. Aquela velha tática de jogar a culpa na inexperiência. Exato. Mas a entrada do Gabriel Mecalion foi uma leitura puramente de jogo. Os números da partida mostram que, assim que ele pisou no gramado do Jaconi, a dinâmica mudou. Ele incendiou o jogo. Ele trouxe um nível de intensidade, de velocidade nas transições, que a equipe precisava desesperadamente para furar o bloqueio do Juventude. Ele foi a faísca que impulsionou a reação na etapa final. E garantiu a classificação. Mas a verdadeira revolução daquele dia em Caxias do Sul não foi só no ataque. Foi muito mais profunda. Exato, foi uma revolução total na defesa. As anotações que a gente extraiu das crônicas detalham muito bem isso. Uma mudança gigantesca. Aconteceu uma verdadeira troca de guarda na zaga gremista. E foi uma decisão de um peso absurdo. Parando para pensar, barrar um cara com a bagagem do Balbuena, numa semifinal. É uma decisão pesadíssima. E o Wagner Leonardo também foi para o banco. A gente está falando de colocar veteranos renomados, com experiência internacional, no banco de reservas. Dá botar dois meninos? Sim, para entregar o coração da defesa para uma zaga jovem formada pelo Gustavo Martins e pelo Vieri. Isso não corria um risco enorme de explodir o vestiário? O risco era imenso. Colocar os líderes do elenco contra o treinador. A sabedoria popular do futebol sempre repete aquele clichê que experiência ganha jogo, que a camisa pesa nessas horas. Se conectarmos isso com o panorama geral, perceberemos o tamanho da convicção que um líder precisa ter para tomar uma atitude dessas com a corda no pescoço. É ter muita certeza do que está fazendo. Apostar na garotada, quando o time está ganhando de goleada, e um jogo fácil em casa, é o caminho de menor resistência.
todo mundo faz. É fácil, a torcida aplaude. Agora, apostar em dois jovens, quando a vaga para a final está em risco, exige uma leitura impecável do elenco e um controle de vestiário absoluto. Porque se der errado... Se o time é eliminado ali, a culpa recairia inteiramente sobre o treinador por ter inventado moda na hora errada. Com certeza. Mas ele bancou porque a decisão tinha um embasamento técnico muito sólido. Não foi palpite. Os relatórios de desempenho justificam isso muito bem, né? Sim, detalham perfeitamente. O Juventude tinha um ataque muito rápido, Eles exploravam muito bem as transições. transições fulminantes. Os veteranos, por mais experiência que tivessem para se posicionar, estavam perdendo na corrida e na imposição física. A idade pesa nessas horas. E a entrada de Gustavo Martins e Vieri trouxe exatamente os atributos que faltavam àquela defesa. Que seriam a velocidade e a força. Velocidade de recuperação, vitalidade para as divididas e um excelente desempenho na bola aérea. Isso é o equivalente a você tirar o principal executivo de vendas de um projeto crucial e colocar 2 funcionários juniores. Nossa, excelente analogia. Colocar os juniores simplesmente porque eles entendem melhor a nova tecnologia que o cliente exige. É a meritocracia técnica vencendo o peso do currículo. E os garotos não sentiram a pressão. Superaram a desconfiança, não se encolheram diante dos atacantes adversários, eles criaram uma verdadeira muralha ali atrás. Foi vital para chegar à final. É de cair o queixo, cara. O treinador apagou o incêndio da primeira fase e logo em seguida, no meio do fogo cruzado de uma semifinal, ele reconstrói a defesa inteira confiando na base. Uma ousadia que deu resultado. E isso nos empurra para o terceiro ato dessa história, que é o checkmate no clássico. A preparação para a grande final, novamente contra o Internacional. O mesmo rival daquele 4-2. O mesmo rival que tinha aplicado aquela goleada dolorosa meses antes. As análises esportivas que a gente revisou listam um verdadeiro pacote de acertos do Luiz Castro para essas finais. Mas antes da bola rolar, não parecia um pacote de acertos. De jeito nenhum. Quando a escalação vazou, essas escolhas pareciam questionáveis, para dizer o mínimo. A mídia esportiva gaúcha e os torcedores nas redes sociais deviam estar arrancando os cabelos com o que viram. O nível de desconfiança antes do apito inicial foi imenso, e com razão, né? Era um clássico valendo taça e o treinador resolveu inovar. Inovar num Grenal de final é brincar com fogo. Mas foi justamente aí que a leitura tática e estratégica dele se provou cirúrgica frente ao que o adversário propunha. Um dos pontos mais debatidos pelos analistas foi a utilização do atacante Pavon improvisado na lateral direita. E para quem não está tão familiarizado com a dinâmica do campo, isso é uma mudança muito drástica. O Pavon é um jogador de beirada de campo, mas focado em atacar, em driblar. Colocar ele na lateral exigia uma recomposição defensiva pesada. Exato. Ele, que é um cara acostumado a só olhar para frente, de repente teve que passar o jogo inteiro correndo metade do campo para trás para ajudar a fechar a linha de defesa. E marcar o ponto adversário. Que não é a natureza dele. É como pedir para o diretor de marketing, de repente, ter que fechar as planilhas do departamento financeiro. Exige uma mudança de mentalidade tremenda durante a execução. Perfeito. Mas o objetivo era claro, certo? O objetivo era ganhar um escape ofensivo muito agudo. Em termos simples, quando o Grêmio recuperava a bola, tinha um lateral que, na verdade, era um atacante veloz. Capaz de quebrar as linhas de marcação de surpresa. De surpresa total para o Internacional. Foi uma ousadia tremenda. E as surpresas não pararam no Pavon. No ataque, ele tomou outra decisão de impacto fortíssimo. Qual? Ele manteve o enamorado na ponta como titular absoluto e deixou o badalado TT no banco de reservas. Ah, o TT? O TT é aquele jogador com grife, que atrai holofotes, que a torcida quer ver em campo a qualquer custo. Ou seja, de novo, o nome nas costas da camisa não ditou a escalação. Exato. E para amarrar tudo isso, ele bancou a titularidade do colombiano Monsalve no meio-campo. Para ser o maestro. O cara que orquestra as jogadas. Eram peças no tabuleiro, sendo movidas de um jeito que a comissão técnica adversária definitivamente não esperava. E o impacto dessas escolhas inusitadas foi sentido logo nos primeiros minutos. Essas mudanças deram um choque de realidade no time do Internacional. Um baque total. O planejamento do Luiz Castro funcionou de forma tão engrenada no jogo de ida, lá na Arena do Grêmio,
que o que se viu foi um atropelo tático. A fluidez do meio-campo com o Monsalve As subidas do Pavão pela direita, e a intensidade do enamorado tudo isso criou um nó que o adversário não conseguiu desatar. foi o verdadeiro amasso. Lendo as descrições daquele jogo de ida, a palavra que mais aparece é sufoco. E com justiça. É verdade que um dos artigos menciona um detalhe importante, tá? O Grêmio contou com a vantagem de ter um jogador a mais após a expulsão que foi justíssima do Bernabé, lateral do Internacional. Isso ajudou, sem dúvida. Mas os mesmos cronistas fazem questão de frisar que o futebol apresentado pelo Grêmio foi muito além de se aproveitar de uma simples vantagem numérica. Eles não ficaram só tocando bola de lado. O time amassou o rival contra a própria área. Eles mapearam cada espaço, exploraram cada vulnerabilidade que a formação do Internacional deixou aberta. E construíram uma vantagem gigantesca. 3-0 logo na primeira partida da final. Não foi sorte, foi um domínio absoluto das ações do jogo. O que nos leva ao desfecho dessa obra, que foi o jogo de volta, lá no estádio do Beira-Rio, a casa do Internacional. Território inimigo. É ali que se consolida a identidade inabalável desse trabalho do Luiz Castro. Pensa bem, com uma vantagem de 3-0 construída no primeiro jogo, a cartilha tradicional do futebol resultadista sugeriria um jogo burocrático. O normal seria armar uma retranca gigantesca e apelar para o famoso antijogo, né? Com certeza. E para o pessoal que não acompanha tanto, o antijogo é basicamente aquela cera irritante. Aquela cera que tira a paciência de qualquer um. É o goleiro que demora 1 minuto para bater o tiro de meta, é o jogador que cai no chão e finge cãibra a cada choque leve, é chutar a bola para arquibancada só para o relógio correr. É matar o jogo em vez de jogar. Exatamente isso. É horrível de assistir. E a análise tática daquela partida de volta ressalta que o grande mérito do Grêmio ali não foi inventar uma nova tática mirabolante, mas sim a recusa veemente em usar esse antijogo. A manutenção dos princípios foi admirável. Muito admirável. Mesmo podendo apenas administrar o placar e deixar o tempo passar, o Grêmio não se acovardou. O time continuou com a mesma postura de tentar recuperar a bola, trocar passes e agredir o adversário quando tinha espaço. Eles não abriram mão da própria identidade em nenhum momento da final. De jeito nenhum. Essa postura de manter o DNA ofensivo e competitivo, mesmo em um cenário de total conforto no placar, foi o que realmente validou o trabalho. E consolidou o sotaque português nessa 44ª taça estadual. Esse comportamento em campo atestou a convicção da gestão do clube. Lembra que lá atrás, na época do 4-2, eles foram pressionados para demitir o treinador? Lembro. A pressão era enorme. Mas a gestão apostou na contratação, acreditou no projeto e manteve o respaldo durante a tempestade. Foi a coroação de um processo que nasceu no caos da crise, passou por uma reinvenção corajosa, apostando nos jovens da base e culminou em uma demonstração de força e maturidade tática impressionante. Perfeito. Então, o que tudo isso significa? Se a gente amarrar todos esses fios soltos que fomos puxando desde o início da nossa conversa, a gente vê uma trajetória de superação que é aplicável a quase tudo na vida. Sem dúvida. A campanha parte de uma dolorosa derrota, uma humilhação no clássico que expôs todas as fragilidades possíveis daquele grupo. A partir dali, o líder maior da equipe toma a decisão mais difícil, aquela que dói na própria carne. Que é barrar os jogadores de confiança. Barrar os medalhões e apostar todas as fichas no ímpeto físico e na entrega técnica de garotos desconhecidos do grande público, como o Gabriel Mack, o Gustavo Martins e o Vieri. E para colocar a cereja nesse bolo, ele tem a coragem quase imprudente de improvisar peças fundamentais. Como colocar o atacante Pavon na lateral, em pleno clássico decisivo de uma final de campeonato. É uma verdadeira aula magistral. Aula de como a humildade intelectual, que é a nobre capacidade de olhar no espelho e dizer: eu errei, minha estratégia inicial falhou, vamos mudar, quando combinada com uma adaptabilidade fora de série, gera resultados concretos e entra para a história. O seu resumo captura perfeitamente a essência desse material. E é por isso que qualquer pessoa que nos escuta hoje deveria refletir sobre essa história. É um caso muito rico. O que as crônicas e análises nos entregam aqui é um estudo de caso prático, cru e real sobre gerenciamento de crise. Demonstra como a famosa meritocracia, que é um termo tão desgastado hoje em dia, deveria funcionar na prática. A disputa entre a juventude inexperiente
e a experiência consagrada. E foi vencida pura e simplesmente porque entregava mais resultado físico e técnico no momento da necessidade, sem que o líder olhasse para o peso do currículo de quem ia para o banco. Isso exige muita frieza. Além disso, nos ensina uma lição poderosa sobre o valor de manter a sua essência. O Grêmio se recusar a fazer cera e praticar o antijogo lá no Beira-Rio prova uma coisa. O que prova? Que é totalmente possível alcançar o objetivo final, garantir o sucesso, sem precisar corromper a identidade e a filosofia de trabalho honesto que os levou até aquele patamar. É realmente inspirador ver como a teoria abstrata e o planejamento tático de uma prancheta, quando aplicados com coragem e sem medo de julgamentos, se transformam numa taça de campeão sendo levantada com orgulho. Ainda por cima, na casa do maior adversário. Uma história completa. E com essas reflexões, nós vamos chegando ao final do nosso mergulho profundo nos detalhes dessa conquista gremista que vai ficar marcada na memória do futebol gaúcho. Sem dúvida, foi uma jornada incrível de se analisar. Mas antes de encerrarmos definitivamente, de olhar para todo esse roteiro maravilhoso de reinvenção defensiva, de apostas improváveis na base e de intensidade pura nas finais... Opa, pode falar. Isso levanta uma questão importante para a nossa audiência ponderar durante o dia. Qual seria? Quando um líder baseia a virada do seu maior triunfo em improvisações tão ousadas e confia de forma tão aguda no ímpeto físico imprevisível da juventude, até que ponto esse modelo tático e de gestão de elenco se mostra verdadeiramente sustentável a longo prazo? Boa pergunta. Será que essa mesma fórmula mágica consegue resistir aos desgastes absurdos de competições que exigem resistência constante e estabilidade de meses a fio? Como é a maratona de um duro campeonato nacional de pontos corridos, por exemplo? Olha, fica aí essa excelente provocação para quem nos escuta continuar quebrando a cabeça. A linha entre a genialidade improvisada e o planejamento a longo prazo é sempre muito fina. Muito fina mesmo. Quero agradecer imensamente a companhia de todo mundo que embarcou com a gente nesta exploração detalhada de hoje, dedicando esse tempo para entender os bastidores de uma grande conquista. Foi excelente, um debate de altíssimo nível. Foi um debate excepcional sobre tática, liderança, gestão de crises e a capacidade humana de dar a volta por cima. Um grande abraço para o pessoal que nos acompanha, continuem sempre curiosos e até a nossa próxima análise minuciosa.